Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando mais algumas experiências da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2. Numa madrugada, após acabar mais uma campanha de jejum, tive esta experiência com Deus. E foi-me revelado os mistérios celestiais. Foi tudo muito lindo, grandioso e espetacular. Jó 11:7 diz: você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Marcos 4:11 a 12. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Um conselho, antes de você ouvir esta experiência. Se você é uma pessoa que não acredita nos mistérios de Deus, eu te aconselho: não ouça esta experiência, para que você não venha murmurar e a picar. Pare agora. Mas porém, se você acredita nos mistérios celestiais, você compreenderá quão grande, magnífico, espetacular e insondável é o grandioso poder do nosso Senhor Deus. E então me vi naquela madrugada, dentro de um lugar muito peculiar, que parecia uma casa. E na parte dos fundos, tinha uma janela imensa de vidro, e a vista daquela janela dava para um tipo de vale muito grande. No primeiro momento que olhei, parecia um vale cheio de montanhas gigantes até perder de vista. Então fui me aproximando daquela grande janela, e naquele lugar peculiar tinha muitos livros por toda a parte, e livros amontoados pelo chão. Então um homem bem simples, tanto no modo de falar como de se vestir, se aproximou de mim e disse: eu sou o guardião desse lugar. Venha, se aproxime da janela e observe mais atentamente. Então me aproximei. E observei que aquelas montanhas eram diferentes, eram feitas de livros, milhões e milhões de livros. E todas aquelas inúmeras montanhas, eram assim, feitas de livros. E continuei olhando, e conforme fui levantando os olhos para cima, e então de repente, me assustei com o que vi. No topo de cada montanha havia uma águia gigantesca, e suas asas abraçavam aquela montanha, e a águia parecia que estava dormindo, pois estava com os olhos fechados. Em cima de cada montanha daquele lugar lindo e espetacular. Então o guardião novamente disse: observe o que vai acontecer agora. Então olhei e vi que havia algumas pessoas lá dentro, e essas pessoas flutuavam de uma montanha para outra. Quando de repente, um homem caiu e foi caindo daquela montanha, e quando ele chegou no nível do chão ele veio correndo em nossa direção, muito assustado e apavorado. E do lado daquela janela de vidro, tinha uma pequena porta aberta, e ele passou por ela e chegou até nós. E novamente começou a correr e tentar se esconder, e ele viu que no canto daquele lugar havia uma mesa, e ele se escondeu debaixo dela. Mas porém, não adiantava, pois naquele lugar era impossível alguém se esconder. E fiquei olhando para ele, e tentando entender o seu desespero. Então o guardião, que estava do meu lado, disse: veja o que vai acontecer. Eu olhei e vi que uma daquelas águias, que estava em cima da montanha, da qual aquele homem caiu, ela começou a diminuir de tamanho, de uma águia de uns 15 metros. Agora ela estava do tamanho de uma pequena ave. Então ela começou a voar, e observei que ela estava voando de olhos fechados, e veio voando muito rápido, na direção daquele homem que estava debaixo da mesa. Então em questão de segundos, a águia parou de frente àquele homem. E abriu os olhos, e olhou para o homem. E no mesmo instante, um fogo abrasador saiu dos olhos daquela águia e consumiu aquele homem, e sobrou somente as cinzas. E aquela águia voltou para a montanha e para seu tamanho normal. Eu fiquei paralisada, vendo tudo aquilo. E o guardião disse: você compreende o que está acontecendo? E compreende o que aconteceu? E antes que eu pudesse responder, ele me disse: estes são os mistérios celestiais, que foi permitido te mostrar.
Para que você possa entender como é a grandeza e o poder de Deus. Eu vou lhe explicar essas coisas, mas antes, venha comigo. Então fomos para o começo daquele lugar, já que eu estava no final, e agora eu iria conhecer o começo. Então, quando chegamos, aquele guardião, num piscar de olhos, estava com uma roupa diferente, usando um tipo de jaleco branco, e ele me disse: Aqui eu não sou o guardião, aqui eu sou o professor. E então entramos dentro de uma sala, que tinha várias repartições, parecendo provadores de lojas, só que era tudo branco, não tinha portas, eram só cortinas brancas que separavam uma da outra. E tinha algumas pessoas naquelas cabines, pois só cabia uma pessoa em cada cabine. E o professor me disse: Entre em uma delas. Então eu entrei, no mesmo instante comecei a ouvir sons, vários tipos de sons. Parecia que as pessoas das cabines estavam cantando. No primeiro momento, não conseguia entender, mas então ouvi o que eles estavam cantando. Eles cantam apenas uma palavra, e a palavra era aleluia, e a música era aleluia. Só que cada um cantava aleluia, de uma forma diferente. Alguns eram bem afinados, outros eram bem desafinados, outros estavam aprendendo a falar aquela palavra, em forma de música. Quando então, ouvi um aleluia lindíssimo. Pois a letra inteira daquela música, só tinha uma palavra que era aleluia, repetidas várias vezes e de formas diferentes. E fiquei encantada com aquela linda voz. Então a pessoa que tinha acabado de cantar aquele aleluia, saiu do lugar onde estava e passou perto de mim, e falou de uma forma arrogante: Eu sou o melhor cantor desse lugar. E estou me preparando há muito tempo, e eu vou ser o próximo escolhido. E foi repetindo isso, e foi indo para outro lugar. E eu disse, para o professor que estava do meu lado: Olha, eu não canto muito bem, eu já entendi que você me trouxe aqui para cantar. E ele disse: Faça seu melhor, abra a boca e cante, se entregue por inteiro. Então, abri a minha boca e disse: Aleluia. Porém muito baixinho. E o professor disse: Você conseguiu chegar até aqui, apenas cante. Não se importe com o que as pessoas vão fazer ou dizer. Faça seu melhor, libere todo o potencial que está dentro de você. Cante, e se entregue por inteiro a esta melodia. Então, respirei fundo e tomei coragem, e fiz o que ele falou. Mas porém, quando abri a minha boca para cantar, o som não saía da minha boca, porém começava a sair dentro de mim. Cada célula, cada gota de sangue, cada osso meu se transformou em uma melodia. E essa melodia saiu de dentro de mim em forma de adoração. E surgiu um lindo aleluia, tão lindo e poderoso, que eu me assustei, e parei. E o professor disse: Não pare, é isso mesmo. Você está no caminho certo, não pare agora. Então novamente, abri a boca, e aquela adoração saiu de dentro de mim, em forma de vários aleluias. Então compreendi. Como é a verdadeira adoração para Deus, não se trata de uma voz bonita ou palavras bonitas. A nossa vida é a verdadeira adoração, nós louvamos a Deus com a nossa vida. E quanto mais a nossa vida é dedicada a Deus, maior essa adoração se torna. E conforme aquela melodia ia saindo de dentro de mim, as paredes começaram a balançar. E as outras pessoas, que estavam ali, vieram ver. E conforme eu fui adorando, as pessoas começaram a escutar aquela melodia. E começaram a se amontoar, e a bater na porta daquele lugar querendo entrar, para ver quem estava adorando. E quando terminei, o professor estava sorridente, e me disse: Já faz muitos anos que eu não ouço uma melodia dessas. O último que adorou assim, já morreu faz tempo e nenhum dos que estão aqui conseguiu alcançar este tipo de melodia. Parabéns, você foi aprovada no teste. Agora vou te revelar os segredos e mistérios celestiais. Vamos lá. Então, num piscar de olhos, aquele professor estava usando de volta a sua roupa de guardião. E disse: Agora você terá o privilégio de entrar naquele vale de montanha, e lá será a sua última etapa de aprendizado, para começar a realizar a obra de Deus. Então a minha visão espiritual se abriu, e vi que o guardião era o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse: Vou te contar o significado do que você viu quando chegou aqui. Aquele vale inteiro de montanhas é o olho direito de Deus.
E cada montanha, formada por livros, significa a sabedoria infinita de Deus. E as águias, em cima de cada montanha com os olhos fechados, elas estão com os olhos fechados porque elas só abrem, em algumas ocasiões, e abrem para marcar um novo escolhido, ou abrem para executar juízo se o mesmo cair da presença de Deus. E saiba que cada águia tem o mesmo nome, da mesma montanha da qual ela está. E ele disse: Esses são alguns dos nomes. Tem a montanha e a águia da santidade. Tem a montanha e a águia da justiça. Tem a montanha e a águia do juízo. Tem a montanha e a águia da fé. E assim vai. Como você pode ver, são milhares de montanhas e de águias. E ele disse: O olho direito de Deus é diferente do olho esquerdo. Cada um deles vê coisas diferentes, mas um completa o outro. O olho esquerdo contempla a criação de Deus. É o olho observador. Ele contempla o passado, presente e futuro. Ele observa tudo. Nada escapa do seu olhar. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos dele passam por todo lugar, ou seja, nada pode permanecer oculto para ele. O Senhor sabe de tudo o que acontece sobre a face da terra. Mas porém, o olho direito de Deus é o olho que observa o seu povo e os seus escolhidos. Na Bíblia, estar do lado direito é ser identificado como estando num lugar especial de honra. Quando o próprio Jesus fala de ovelhas e bodes, ele coloca as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Eclesiastes 10:2. O coração dos sábios inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. E ele continuou dizendo: Você observou que em cima de cada montanha havia águias, porém as águias estavam com os olhos fechados. Vou te dizer o porquê, e o que faz elas abrirem os olhos. Quando um cristão começa a subir os níveis espirituais, ele começa a ser preparado para realizar a vontade de Deus, até o ponto que ele seja escolhido para entrar na escola de Deus, o qual eu sou o professor. Eu ensino como o cristão deve se aproximar de Deus, e ensino a ele dar a verdadeira adoração a Deus. Mas porém, são poucos que conseguem. A maioria nem consegue chegar, e os que chegam, param de buscar e se acomodam. E tem também aqueles que chegam, mas por causa da arrogância e do orgulho, também não passam para um outro nível. Por isso, a todo momento, eles estão sendo testados. E então, só fica a minoria, e é a minoria que passa para um outro nível. E essa minoria vão me conhecer mais de perto, e vão conhecer os mistérios de Deus. E cada vez que este cristão vai subindo de nível, ele vai sendo testado, e assim, cada uma das águias vai abrindo os olhos. Cada uma das águias simboliza uma coisa que o cristão precisa praticar, como santidade, fé, e assim por diante. E quando então, todas as águias abrirem os olhos, Deus olha diretamente para o cristão, e há um impacto no mundo espiritual. Pois um profeta, e um escolhido, foi contemplado pelo olho direito de Deus. E este escolhido, no mesmo instante será marcado pela diabo, e o inferno fará de tudo para destruir este escolhido de Deus. E saiba, que o olho direito de Deus é o olho mais importante, pois é o olho dominante. Além de ser o olho que tudo vê, é o olho que escolhe os seus profetas. Assim como ele escolheu Jeremias, desde o ventre de sua mãe. E lembre-se também, quando ele olhou e falou a respeito de Jesus: Eis aí meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 13:17. Foi neste momento que o olho direito de Deus olhou diretamente, e todas as águias também abriram os olhos para contemplar a Jesus. E não é fácil chegar nesta posição, de escolhido por Deus. É por isso que Deus assevera na sua palavra dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Salmos 105:15. Mas compreenda e saiba, que é somente no nível superior, que eu me apresento como guardião dos mistérios celestiais. Então, olhou para mim e terminou dizendo: Foi-lhe permitido saber, somente até aqui. Novamente ele sorriu e disse: Seja bem-vinda, bem-vindo a este novo nível. Então, em questão de segundos, voltei dessa experiência magnífica, que eu estou contando. Louvado seja Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. E termino esta experiência citando alguns versículos da Bíblia, 1 Coríntios 1:18-25.
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus abençoe a todos. Shalom.